Os planetas anões, eles não são considerados planetas porque eles são muito pequenos e também não são considerados os corpos menores do sistema solar. Então, eles ficaram com este nome de planetas anões, certo? O que são cometas? Os cometas, eles são corpos celestes que possuem massa pequena, né? E eles possuem também uma órbita irregular. Então, nós podemos dizer que eles são bolas de neve, rocha e poeira congelados, certo? E não possuem uma órbita regular. Eles não seguem um padrão. Os asteroides, né? Eles são pequenos corpos rochosos e eles possuem uma órbita definida ao redor do Sol. Eles ficam então em órbita ao redor do Sol. E os satélites, eles podem ser classificados em satélites naturais ou artificiais. Os satélites naturais, ele é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta. E os artificiais são qualquer corpo feito pelo ser humano e colocado em órbita ao redor da Terra. Então, o telescópio que foi jogado em órbita é chamado de satélite artificial, né? Então, só aí para vocês saberem a definição de cada um desses termos. Aqui nós temos uma imagem, é uma imagem de um fragmento da Via Láctea, né? Como ela pode ser vista da Terra a olho nu e por que ela possui esse nome Via Láctea, certo? E agora nós vamos fazer a leitura desses dois últimos parágrafos aí. As estrelas são corpos celestes formados de gases e têm luz própria. Por isso são chamados de astros luminosos. Foi o que nós vimos na aula passada e eu falei no início dessa aula também. Há diferentes tipos de estrelas que podem ser classificadas de acordo com sua cor, seu brilho, de acordo com a sua temperatura e em sua superfície e com a sua massa, por exemplo. Então, também tem a ver com a cor, o brilho, a temperatura em sua superfície, sua massa, tudo isso vai determinar a classificação das estrelas. A cor das estrelas está relacionada à sua temperatura. Assim, a escala de cores vai das estrelas azuis, que são aquelas com temperaturas mais elevadas, passando pelas brancas, amarelas e laranjas até as vermelhas, que são as com temperaturas mais baixas. Então, aqui na página 111, nós conseguimos visualizar aí algumas estrelas. O Sol é uma das bilhões de estrelas, olha só, bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. E é considerado uma estrela pequena. Nossa, prof, como que o Sol ele é considerado uma estrela pequena e pra gente ele parece ser tão grande? É porque o Sol, ele é uma estrela pequena, mas é a estrela que está mais próxima à Terra, mais perto da Terra. Então, quanto mais perto, maior aparenta ser, né? Apesar de ter um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros, né? Ele é classificado em estrela anã amarela. A Unitaque é uma das Três Marias da constelação de Órion. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, vista a olho nu. A estrela de Barnard é uma das estrelas mais próximas do Sol, mas não é visível a olho nu da Terra. Então, aqui nós temos a representação dessas estrelas que eu acabei de falar. Olha só o tamanho do Sol perto a essas outras estrelas, né? O que vai determinar, né, por que o Sol parece ser maior para a gente e tal, é a distância que ele está da Terra e a distância que as outras estrelas estão da Terra. Então, embaixo está escrito comparação entre o tamanho de algumas estrelas, representação feita em cores artificiais. O Sol é a estrela mais próxima à Terra. Ele é formado principalmente por gás hidrogênio, que é convertido em gás hélio por uma reação química que libera grande quantidade de energia. A energia emitida pelo Sol permite que haja condições para a vida, como a conhecemos no nosso planeta. Parte dessa energia solar que chega até aqui fica retida entre a superfície terrestre e a atmosfera, mantendo as temperaturas próximas a valores compatíveis com a vida. Ou seja, o Sol e a distância que o Sol está da Terra é o que permite vida no nosso planeta, porque fica na temperatura ideal para a vida.
A energia solar é usada por algumas bactérias, algas e plantas na produção de seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese. Vocês já devem ter estudado isso. Esses seres vivos, por sua vez, servem de alimentos para outros organismos, mantendo assim o funcionamento das cadeias alimentares. Olha só como o Sol ele é importante, uma estrela muito importante para todos nós. Página 112 diz assim: além disso, a energia solar permite que ocorra o ciclo da água, fato essencial para os seres vivos, pois é esse processo de aquecimento das águas de rios, lagos e oceanos que forma o vapor d'água, vapor de água. Na atmosfera, o vapor se resfria, cai em forma de chuva e vai alimentar os corpos de água, reiniciando o ciclo. As sondas espaciais destinadas apenas à observação do Sol e suas dinâmicas. Então, o Sol ele também é muito importante porque faz ocorrer o ciclo da água, né? O Sol evapora a água de rios, lagos, mares. Essa água vai em forma de vapor para as nuvens e desce novamente em forma de chuva, fazendo o ciclo da água, né? A observação do Sol nos permite também ter a ideia da passagem do tempo. Olha só, foi o que eu falei para vocês com aquele relógio que nós vimos, né, que os antigos observavam. Eles observavam através da posição do Sol, como nós podemos ver aí na imagem A, na imagem B e na imagem C. Na imagem A é o Sol nascendo. Na imagem B, está vendo como o Sol está alto, né? Então, o Sol ali já está próximo ao meio-dia, é ao meio-dia, o Sol fica em cima da gente ao meio-dia, né? E observem também a questão da sombra. E na imagem C é o Sol se pondo. Aí nós também conseguimos observar ali a diferença da sombra. E era através desse estudo do Sol que o ser humano saberia dizer se estava no início do dia, no meio do dia ou no final do dia, através dessas observações aí do Sol. E também aqui na página 113, como eu já falei antes para vocês, né? Através da análise do Sol, nós também conseguimos ver que a posição do Sol é diferente no outono, inverno, primavera e verão. A questão do nascer e o pôr do Sol se diferencia nas 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. E aqui embaixo tem um lembrete. Você sabia? Vamos ver aí o que nós precisamos saber, né? Que curiosidade é essa? As estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas que caíram do céu. Vocês sabiam disso? São corpos celestes, como meteoros ou restos de cometas que penetram na atmosfera terrestre e entram em combustão, ou seja, pegam fogo, por causa do atrito com os gases e outros elementos da atmosfera. Assim, eles deixam um rastro de luz no céu que podem ser vistos em determinadas condições. Então, a estrela cadente, na verdade, né, são meteoros ou restos de cometas que, quando entra na atmosfera, quando entra em contato com os gases da atmosfera, eles pegam fogo e aí eles começam a cair. Então fica esse rastro no céu que nós chamamos de estrela cadente. Muitas pessoas até fazem pedidos, né? Então esse rastro no céu é isso, tá? É pedaços ou restos de cometas e meteoros. E nós, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem impacto nenhum, porque até chegar aqui, né, no solo, ele já se desfez, já pegou fogo, já queimou por inteiro, em pedacinhos, né? Então, aí uma curiosidade para vocês, certo? Agora nós vamos lá para a página 115. Lembra que eu falei para vocês das constelações? Então, eu vou mostrar para vocês algumas constelações. As constelações são agrupamentos aparentes de estrelas. Dizemos aparente porque as estrelas que parecem próximas entre si no céu, para um observador na Terra, podem estar muito distantes no espaço celeste.
As pessoas que observavam o céu antigamente imaginavam figuras de seres mitológicos, deuses, animais e objetos formados por essas estrelas. Como as figuras imaginadas estavam relacionadas com o dia a dia ou com os mitos e as histórias de vários povos, elas diferem nas diversas culturas. Então, para cada povo, essas imagens formadas pelas estrelas têm uma representação específica, um significado diferente, certo? Pode haver constelações distintas em culturas diferentes. Então, aqui nós temos um exemplo na página 115, né? É um exemplo de ser mitológico representado nas constelações Órion. Segundo a mitologia grega, era um gigante caçador. Então, quando nós falamos das constelações, nós também falamos um pouquinho das culturas dos povos antigos e também de algumas culturas de hoje, vocês já vão ver. Hoje são reconhecidas 88 constelações pela União Internacional de Astronomia. Cada estrela que podemos ver no céu pertence a uma constelação, ou seja, cada estrela que tem no céu, junto com outras estrelas, elas fazem um formato. Então, aqui, como vocês podem ver, olha, na página 116, temos a constelação de Órion, né? Nós acabamos de falar sobre ele. Faz parte dessa constelação as estrelas chamadas de Três Marias, que elas ficam alinhadas no céu, né? Embaixo ali da imagem está escrito fotografia de como a constelação de Órion pode ser vista no céu noturno. Aqui no livro de vocês traz outro exemplo de constelação, que é Cruzeiro do Sul. É um conjunto aparente de 5 estrelas e 4 delas dispostas em cruz e uma delas que fica fora dos braços. Então, ali nós conseguimos ver, né? Essa constelação também é muito conhecida, muito comentada também. Constelações dos zodíacos. Lembra que eu falei que também fala um pouquinho da cultura de hoje? Muitas pessoas acreditam em signos, né? Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, né? As pessoas até perguntam: que mês que você nasceu? Que signo que você é? Então, existem aí as constelações dos zodíacos, que possui 13 constelações. Aqui o livro de vocês traz apenas 2, né? A de Leão, a primeira, e a outra constelação é a de Escorpião, para vocês aí também poderem observar. E claro, existem várias crenças em cima aí dessas constelações do zodíaco. Na página 118, vai falar um pouquinho sobre uma constelação chamada de constelação da Ema, que é uma constelação de uma aldeia indígena. Então, olha só, os indígenas também possuem as suas culturas em cima da observação dos astros, né? Do lado dela diz assim: representação de como a constelação da Ema pode ser vista no céu noturno. E, é claro, todas essas constelações, vocês estão vendo o desenho, mas todas elas, essas linhas aí, são linhas imaginárias. Elas não existem realmente, tá bom? E aqui tem uma curiosidade, aí na página 118. Astronomia versus astrologia. A astronomia é uma ciência que estuda a origem, a evolução, a composição, a classificação e os movimentos dos corpos celestes. Isso é a astronomia. Já a astrologia dá ênfase apenas a certo grupo de astros, como algumas das constelações do zodíaco. Ou seja, a astronomia vai estudar tudo o que acontece no universo, todos os corpos celestes, né? E a astrologia é o estudo, então, dos signos, certo? Só para vocês aí saberem a diferença entre elas. E aqui na página 119, tem outra constelação, que é chamada constelação do Homem Velho. Essa constelação também é uma constelação que possui uma crença muito grande entre os indígenas. Então, olha só que legal, né? Falarmos aí sobre as constelações, certo? Aqui eu citei cada uma para vocês. Uma das atividades que vocês vão fazer hoje é fazer a leitura dessas páginas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as constelações.
e logo após vocês estarão respondendo as atividades da página 123, as atividades da página 124, as atividades da página 125. A questão número 6 nós não vamos fazer, tá? Então, a número 6 não é para fazer. E vocês também estarão respondendo as perguntas ali do que eu aprendi na página 126 e na página 127. Certinho, galera? E hoje nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula com a correção dessas atividades. Caprichem na letra, prestam bastante atenção aí na hora de fazer os exercícios. Ficou com dúvida, volte ali nas páginas, dê mais uma lidinha. É muito importante que você também faça a leitura da sua apostila, do seu material, certo? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.